Diga aos outros que eu bati no meu cachorro e veja o que vai acontecer com você. Olá, tenho uma história aqui. Eu, 28 anos, mulher, e meu marido, 29 anos, participamos de um clube de criação de galinhas, que oferece uma estrutura semelhante a uma horta. Nós nos associamos há um ano e conhecemos Klaus, um senhor de idade que mora em um desses jardins. No início, ele foi muito gentil e ajudou uma ou duas vezes. Mas, depois de um tempo, ele ficou muito ganancioso, pedindo que o ajudássemos em seu jardim, vendendo coisas para ele no eBay ou cuidando de suas galinhas. Algumas pessoas disseram que deveríamos manter distância dele, mas não demos ouvidos. Ele nos convidava regularmente para tomar uma cerveja com ele, agia como se conhecesse toda a cidade, fosse bem conhecido e tivesse muitos contatos. Mas a verdade é que, sim, ele era conhecido, mas por todos os motivos ruins. Conversamos muito com ele nos primeiros meses e percebemos que ele é altamente viciado em álcool e tenta ganhar dinheiro com tudo e todos. Você conhece o ditado "sangue é mais grosso que a água"? Não para ele, RS. No início, ele nos ajudou, por exemplo, dando-nos algumas ferramentas de graça ou dinheiro para trabalharmos em sua casa. Além disso, nós nos sentíamos um pouco mal por ele. Viver seus últimos dias em um galpão de jardim? Mas, depois de um tempo, ele não nos deu quase nada pelo nosso trabalho. Sem dinheiro, ferramentas quebradas, portanto, lixo que tivemos que descartar, nem mesmo um obrigado. Ele também começou a falar conosco em um tom muito exigente. Como o velho homem Karen. Em vez de nos metermos com ele, começamos a simplesmente nos distanciar dele, não fazendo mais nenhum trabalho. Seu último esforço para nos reconquistar foi comprar 20 plantas de maconha e colocá-las em seu jardim para nos mostrar, ele sabia que fumávamos. Mas assim que ele exigiu que vendêssemos seus futuros 5 quilos, recuamos novamente. Quando os outros perceberam que não estávamos mais com ele, começaram a nos contar como Klaus realmente era. Ele começou a morar lá, assim que outro membro do clube, já falecido, perdeu sua casa e passou a morar em sua fazenda ali, de acordo com as regras do clube, isso não é permitido. Se ele tem permissão para isso, Klaus também tinha que ter. Klaus morou lá por 14 anos, não porque ficou sem teto ou teve outro golpe de azar na vida, mas porque queria viver da forma mais econômica possível. Ficamos sabendo que ele tinha muitas dívidas. Não é de se admirar, considerando o quanto ele bebia. Descobrimos que esse é o caso desde que ele tinha idade suficiente para beber. Ele tentou roubar o dinheiro de todos, desde sempre. Seu irmão, seu melhor amigo e até mesmo sua esposa. Alguns dizem que se ela ainda estivesse viva, ele venderia sua própria mãe. Com o passar das semanas, ficamos sabendo cada vez mais sobre ele, que havia feito isso com quase todo mundo que entrou para o clube, não apenas conosco. Vimos isso também quando um novo membro, que também é deficiente mental, cortou a cerca viva para ele por 16 horas e recebeu $20. E não agradeceu. Klaus começou a não gostar do fato de não nos metermos em seu caminho, então sua resposta a isso foi falar mal de nós e até nos ameaçou de contar aos outros que fumamos, o que é ilegal aqui. Falo de mentiras verdadeiras e completas. Por exemplo, nós lhe devíamos $200, fazíamos festas até tarde da noite na fazenda, batíamos em nossos cachorros. Nesse último ponto, nós nos descontrolamos. Compramos um drone, tiramos fotos das plantas daninhas dele e envolvemos a polícia. Pegue-os antes que eles peguem você, RS. Klaus estava sentado pacificamente na casa comunitária do clube, bebendo cerveja, 9 horas da manhã, quando 10 policiais entraram, indo diretamente para o seu jardim. O pequeno Klaus virou a cabeça como uma coruja e imediatamente se levantou e saiu. Ele perguntou a um policial: "Oi, posso ajudá-lo?" E eles perguntaram seu nome. "Oh, Sr. Klaus, na verdade estávamos procurando por você." Atrás do policial que falava com ele, os outros policiais invadiram sua fazenda, não só encontrando as plantas, mas também descobrindo que ele morava lá, sala de estar com uma cama obviamente usada, restos de comida, uma TV. Eles enviaram um carro para esse endereço, mas não encontraram nenhuma pista de que ele pudesse estar morando lá. A propósito, ele também recebeu dinheiro do Estado, benefícios sociais, também destinados a cobrir o aluguel. O aluguel dessa fazenda é de $30 por ano. Portanto, não, fraude monetária é uma das piores coisas que você pode fazer aqui. Os policiais permaneceram em sua fazenda durante as 4 horas seguintes, coletando provas.
Todos os arredores da fazenda eram patrulhados por alguns policiais, portanto, a notícia se espalhou como um incêndio. Todos os proprietários de fazendas foram até lá para ver o que estava acontecendo, aplaudindo o fato de esse idiota finalmente ter recebido o que merecia, depois de roubar tantas pessoas. Foi incrível. Esse cara teve 14 anos para fazer dessa fazenda seu pequeno esconderijo, ganhando dinheiro com ela. Ele dividiu toda a comunidade, deu-nos uma má reputação em geral e nem sequer criava galinhas. Ele só as tinha para vender os ovos. Para sua sorte, ele foi esperto o suficiente para dizer aos policiais que se tratava apenas de CBD, ainda ilegal, mas não tanto, de modo que eles tiveram de enviá-lo para teste, ganhando tempo. O clube realizou uma reunião. Foi um show de merda. Assim que o assunto começou, ele disse que nós plantamos lá, ele só nos deu o pequeno lote. A maioria riu, alguns não disseram nada. Votamos pela expulsão dele, tinha que ser, de acordo com as regras, ele teve 15 votos contra, apenas 3 votaram para que ele ficasse. Portanto, nossa vingança ainda não acabou. Manteremos vocês informados. TLDR, o velho parasita ganancioso por dinheiro foi expulso de casa e talvez vá para a cadeia em breve por cultivar a plantinha verde. Se me bater, minha mãe vai queimar sua casa. Então, essa história pode ser um pouco longa. Tudo bem, sou vicano, também conhecido como não cristão, e sou bastante aberto quanto a isso. Isso me trouxe problemas quando eu era mais jovem, especificamente na 4ª série. Sofri muito bullying na escola por causa disso, já que eu morava em uma área predominantemente cristã no sul. Observe que minha cidade tem literalmente apenas 900 habitantes, o que significa que todos conhecem todos. O bullying começou de forma normal e controlável, sendo chamado de nomes e tendo minhas coisas arrancadas de minhas mãos. A única coisa que realmente me irritava era quando me chamavam de satanista ou adorador do diabo, mas mesmo assim eu simplesmente ignorava o fato de não ser nenhuma dessas coisas e até os corrigia sobre o que era satanismo. Isso pode ter piorado um pouco a situação, mas eu me divertia fazendo isso. Bem, um dia, acho que devo ter feito algo de que esses garotos realmente não gostaram, porque eles conseguiram convencer seus irmãos mais velhos a me seguir até em casa para me bater. Alguns de seus irmãos eram veteranos ou até mesmo formados, 3 deles eram legalmente adultos, isso é especialmente importante. Como era criança, não tinha noção de perigo e achei que eles estavam me seguindo como se estivessem indo na mesma direção, mas eu ainda estava andando bem rápido porque tínhamos acabado de comprar um Wii e eu queria jogar Mario. Bem, consegui chegar ao meu quintal, mas não muito mais do que isso quando minha mochila foi agarrada e empurrada para o chão. Esses adolescentes estavam agora me batendo e não estavam medindo esforços. Bem, acho que minha mãe ouviu o barulho e saiu, e eles fugiram em seguida. Minha mãe me pegou e teve de me levar ao pronto-socorro. Eu tive 2 fraturas no nariz e um braço quebrado, isso significava que eu não poderia jogar o Wii até que sarasse, e a polícia foi chamada enquanto eu estava lá. Lembra que eu disse que cheguei ao meu quintal? Bem, tínhamos câmeras que capturaram a maior parte da agressão e quase todos os rostos dos adolescentes. Os que tinham 16 anos ou menos, em sua maioria, levaram um tapa no pulso e pronto, havia cerca de 7 deles. Acho, nem todos estavam me batendo, alguns estavam gravando, mas os que tinham 18 anos foram presos e enfrentaram uma pesada pena de prisão. Agora, havia um jovem de 17 anos, que chamarei de adolescente desprezível daqui em diante, que conseguiu sair dessa depois de alguns dias na cadeia do condado. Minha mãe não ficou nada feliz com isso, pois faltavam 2 semanas para o aniversário dele e ele deveria ter sido acusado como adulto. Como eu disse antes, esta é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, e minha mãe sabia exatamente onde o adolescente maltrapilho morava e conhecia seus pais. Esse é o ponto em que minha mãe compartilhou a maior parte dessa história. Gostaria de salientar que os pais dele não eram pessoas legais, e minha mãe definitivamente tinha mais de um motivo para desprezar essas pessoas, como quando roubaram nosso Pomeranian do nosso quintal, amarraram-no a um poste de luz e bateram nele com um pedaço de pau até ele morrer. O fato de o filho deles ter quebrado meus ossos fez com que ela saísse do limite com essa família, e acho que o último prego no caixão para eles foi se gabar de como o filho se safou de bater naquele garoto pagão nas lojas locais e nas mídias sociais. Não demorou muito para que minha mãe elaborasse um plano em sua mente, pois no final daquela semana ela me disse que os tiraria da cidade de qualquer maneira.
No entanto, minha mãe não é uma assassina e, embora mais tarde tenha admitido que ficou tentada a executar o plano muito antes, ela preferiu não piorar as coisas se fosse pega. Ela esperou por 2 meses, ou seja, até as férias de verão. A família Lixo não era de se calar sobre grandes planos, pois adorava se gabar de ter mais dinheiro do que a maioria da cidade sempre anunciava quando sairia de férias, para onde iria e por quanto tempo. Era isso, a oportunidade de ouro da mamãe. Ela se certificou de que tudo estava preparado, verificou se havia câmeras nas casas dos vizinhos da família Lixo, certificou-se de que tinha um lugar onde não seria vista e, no último dia das férias da família Lixo, como eu disse, eles até anunciaram quanto tempo ficariam fora, ela desceu à noite e incendiou a casa deles. Essa pequena cidade não tinha seu próprio corpo de bombeiros, o mais próximo ficava a 45 minutos de distância. Quando um caminhão de bombeiros chegou ao local, o estrago já havia sido feito. A maior parte da casa estava completamente destruída. Como um relógio, na manhã seguinte, eles chegaram para ver a destruição. Era possível ouvir os gritos a 3 quadras de distância. Minha mãe ficou sentada em sua cadeira, tomando café e assistindo a The Golden Girls. A razão pela qual decidi escrever isso agora é porque minha mãe faleceu em 2017, e foi quando ela decidiu me contar toda a história. Eu não queria que ninguém que a conhecesse lesse isso imediatamente após seu falecimento, então esperei alguns anos antes de compartilhar. Fique à vontade para fazer perguntas, eu as responderei da melhor forma possível. Traiu e mentiu sobre o motivo do nosso término? Aproveite para ser deserdada e excluída da sua família. Primeiramente, não uso o Reddit, mas achei que este seria um bom lugar para compartilhar. Isso aconteceu entre mim, 25 anos, homem, e minha ex, 24 anos, mulher, nos últimos meses. Vou ser breve, mas manterei todos os detalhes importantes para começar. O primeiro mês, fevereiro, foi incrível, como um relacionamento dos sonhos. Éramos amigos há algum tempo e, de repente, ela se confessou. Eu escondi meus sentimentos, pois era para sermos apenas amigos, então aproveitei a oportunidade para declarar meus sentimentos. O segundo mês não foi tão ruim, só tivemos uma única discussão, pois ela convidou o vizinho para o que era para ser um encontro. No terceiro mês, foi quando os problemas começaram. Planejamos o encontro para um sábado, pois ela tinha trabalho no horário habitual de sexta-feira. Eu entendi e mudei o dia do restaurante que reservei para essa data. Não contei a ela, pois queria que fosse uma surpresa, em vez do filme caseiro de sempre, mas ela sabia que deveria manter esse dia livre e se vestir bem para o encontro. Apenas 1 hora antes do encontro, ela me enviou uma mensagem dizendo que não estaria lá esta noite, pois iria assistir a um filme com uma amiga. Sinceramente, fiquei furioso, pois já havia pago a taxa de pré-reserva e avisado a ela com mais de 1 semana de antecedência. Tentei ligar, mas o telefone dela estava desligado. Liguei para o melhor amigo dela e ele também não tinha ideia do que estava acontecendo. Na manhã seguinte, conversei com ela e ela discutiu comigo dizendo que eu deveria ter dito a ela que era uma refeição em um restaurante. Depois de cerca de 1 hora de discussão, ela finalmente admitiu que estava errada pelo que fez. Eu aceitei isso e tiramos um dia de folga para nos acalmarmos e eliminarmos qualquer sentimento ruim. Depois disso, o relacionamento começou a declinar, eu continuei o mesmo, mas ela começou a ficar cada vez mais distante. Por fim, depois de 3 semanas sem intimidade, nem mesmo beijos, eu a confrontei perguntando o que estava acontecendo. Ela disse que precisava de 1 semana para pensar e que queria ficar solteira para isso. Eu disse a ela que não importo de dar um tempo se for isso que ela precisa, mas não vejo por que é necessário ficar solteiro para isso. Ela argumentou que era para a liberdade dela e eu percebi que era para outro cara. Terminamos e ela espalhou mentiras sobre eu estar traindo e sendo abusivo. Felizmente, os amigos para quem ela espalhou isso não acreditaram nela, pois nos conhecíamos há anos e ela foi apresentada a eles por meu intermédio. O melhor amigo dela tentou me defender e ela o bloqueou, mas ele conhecia o grupo de amigos dela. Por meio deles, descobrimos que ela estava me traindo nas últimas 3 semanas do relacionamento e que o amigo com quem ela foi ao cinema era um encontro no Tinder e depois me deixou para começar a namorar um cara novo. Para surpresa de ninguém, ele a bloqueou depois que ela tentou começar a namorar com ele. Então, decidi que queria me vingar, mas não era muito,
pois eu conheci os pais dela e éramos muito próximos. Eles não sabiam de nada do que estava acontecendo e presumiram que tínhamos terminado, mas os pais dela são super religiosos, assim como a avó. Então, apesar de doloroso, encontrei os links para os vídeos, baixei-os e fiz capturas de tela de todo o rompimento. Em seguida, entrei em contato com a família dela dizendo que tinha algo que queria compartilhar, criei um bate-papo em grupo com os pais, a avó e o ex-melhor amigo dela. Em seguida, descarreguei todas as capturas de tela e vídeos, juntamente com uma mensagem de texto explicando tudo o que aconteceu. Não houve contato por cerca de uma semana, então a ex-melhor amiga dela me informou sobre a situação. Ela perdeu a bolsa de estudos por ter abandonado a universidade. A avó dela, depois de ver a prova, a excluiu do testamento e a deserdou. E em seguida os pais e ela foram despejados da casa e o apoio foi cortado. TLDR, minha ex me traiu e tentou me acusar de abuso e traição, mas o tiro saiu pela culatra, pois o cara fez o upload da traição dela com ele e a família dela deserdou e cortou o apoio dela. Edit, para todos aqueles que estão me chamando de babaca, eu sei. Aqui a vingança nuclear, não um sub para saber se fui ou não babaca. E para aqueles que não sabem ler, ela tentou me acusar de abuso, o que me faria perder o emprego. E eu não encaminhei os vídeos, apenas compartilhei com a família dela para provar. Depois disso não estava em minhas mãos e foi mais longe do que eu pensava. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!